Olá, olá, gente boa. Vamos aí corrigir as 5 últimas questões do caderno do caderno de filosofia, né, do desafio do final de semana, que é apresentado, que é ofertado para vocês pela Secretaria Estadual de Educação. Vamos agora corrigir as questões 6 a 10 que ficaram faltando. Na verdade, não é corrigir, é comentar o conteúdo e as questões que estão lá inseridas nesse caderno, né? Por que a gente não vai tão somente marcar a alternativa correta? Porque o gabarito já está lá no final do caderno, como vocês bem já sabem, né? Então, o importante é conhecer, aprofundar, entender um pouco o conteúdo e a temática de cada questão que foi apresentada para vocês nesse caderno. Então, vamos lá, bastante atenção e boa aula. Vamos lá, pessoal, para fazer os nossos comentários das nossas questões de filosofia, do desafio Weekend de Filosofia, desafio final de semana, que é isso que quer dizer esse termo em inglês, né? E aí nós temos 10 questões, as 5 primeiras questões já foram analisadas, comentadas, respondidas, e agora nós vamos para as 5 últimas questões desse caderno que compõe as 10 questões. Então vamos lá analisar as questões de 1 a 10, que é agora que nós vamos fazer nesse exato momento. Bom, vamos aí para a questão número 6. A questão número 6 ela tem um texto, né? Quase todas ou todas as questões elas têm um texto sempre, né? Um texto de embasamento, o texto que leva você a entrar e entender a perspectiva, né? E o intuito da questão. Então vamos lá. Leia o texto a seguir. Martin Heidegger é um filósofo ali do período contemporâneo, né? Ele é alemão, a filosofia dele é voltada para a questão existencialista, né? O estudo do ser, a existência do ser no mundo, né? Na realidade onde nós estamos vivendo, né? Então, o Martin Heidegger, 1889 a 1976, né, portanto é um filósofo aí do século passado, do século XX, final do século XIX, começo do século XX, não é? Isso mesmo. Então, este filósofo chamado Martin Heidegger afirmou: ser homem já significa filosofar. Sua tese é a seguinte: o homem se caracteriza pela distinção entre o e as características de qualquer coisa, ou seja, de qualquer ente. Com isso, no encontro cotidiano com os entes antecipadamente, antes de encontrá-los e conhecê-los, sabemos que eles são e que eles são o ser, que são diferentes de sua existência. Eis porque todos podemos, a qualquer instante, nos lançar a perguntas pelo ser dos entes e pelo sentido do ser em geral, ou seja, as perguntas filosóficas. Independente de filosofarmos expressamente as questões e a força para a investigação, portanto, estaria na raiz mesma de nosso ser e precedem todo conhecimento e pensamento aplicado. Veja, aqui é a primeira parte do texto, né? E essa primeira parte ela vai fazer uma citação daquilo que pensa sobre o ser, né? Falado, estudado, mencionado por Martin Heidegger, sobre a questão do filosofar. Coloca como sendo uma condição do ser homem, do ser pessoa. Todo mundo, todas as pessoas, independentemente, elas estão dentro, né, desta realidade do pensar, do filosofar, do conhecimento, né? Ou seja, filosofar, que tem a ver com pensar, com raciocinar, com buscar um conhecimento novo, isso é próprio do ser humano, isso é próprio das pessoas. Ainda que as pessoas não usem, ainda que as pessoas não explorem, ainda que as pessoas não dão valor a isso, mas isso não vai sair do ser humano, isso é coisa de gente, é coisa de pessoas, certo?
A segunda parte do texto, dando continuidade, diz o seguinte: de modo análogo, a primeira frase da Metafísica de Aristóteles afirma: todos os seres humanos tendem essencialmente ao saber. Essa tendência essencial significa que uma propensão para o saber está presente, ainda que inexplorada, em todos os seres humanos. Como Aristóteles escolheu para o saber uma palavra grega que se assemelha ao ver imediato, eidein, que em português é o eidos, né? É um termo que significa aí, que vem da filosofia grega e que foi construída aí pelo filósofo Aristóteles. Pode-se compreender que se trata tanto do conhecimento em geral quanto e principalmente do saber metafísico, sob o princípio essencial ou estrutura metafísica da realidade. Em suma, Aristóteles já estaria dizendo que ser homem significa filosofar. Muito bem. Então, nessa questão número 6, nós temos aí dois fragmentos de textos. Um é contemporâneo, o outro é clássico, né, da filosofia grega. Um é de Martin Heidegger, um filósofo do século XX, e o outro é de Aristóteles, de um filósofo da filosofia grega clássica, né, lá antes de Cristo, né, da Grécia Antiga. Então vamos lá saber o que essa questão quer. Com base no que foi dito, marque a alternativa correta. Vale lembrar para vocês que ambos os textos eles estão falando quase que a mesma coisa, só que numa mentalidade diferente, né? Um é mais contemporâneo, o outro já é clássico, né? Já pertence à filosofia clássica. Então vamos ver lá o que diz as questões, qual é a alternativa que está correta conforme o pensamento desses dois autores sobre a questão do filosofar, sobre a questão da existência do ser humano. Então, uma contradição total reina entre as teses contemporâneas e gregas em filosofia. A alternativa A está dizendo que existe uma contradição entre o que diz o texto, a primeira parte do texto, e o que diz a segunda. Eu não vejo essa contradição e, de fato, não há essa contradição nesses dois textos. Logo, a alternativa A ela está incorreta. Letra B. Não tem mais importância central a atenção nem a interpretação das formulações e termos filosóficos. Não tem nada a ver com aquilo que diz o texto, né? Ou seja, o texto não está falando de falta de importância sobre a filosofia, né? E o texto nem está falando da filosofia propriamente dita, mas está falando da questão da existência do saber e da existência do ser humano, certo? Que aí vai residir propriamente o saber e o conhecimento filosófico. Letra C. Segundo Heidegger, a distinção entre o ente e o ser torna possível o pensamento. A alternativa C fala sobre a distinção entre o ente e o ser. E isso torna possível o pensamento. No caderno de vocês, né, que vocês receberam, e que eu já mandei para vocês também, diz que a alternativa correta é a letra C. Eu fiquei com muita dúvida em relação se essa questão estava realmente verdadeira, né? Mas vamos lá. Vamos para a letra D. Aristóteles afirma a tendência essencial do ser humano a ficar preso ao sentido da visão nas sombras. Não tem nada a ver, né? Isso aqui está mais para Aristóteles, né? Isso aqui está mais para o mito da caverna, né? Quando fala nas sombras, né? O sentido da visão, né? Algo mais da sensibilidade. Não tem nada a ver também com a questão, com os textos, com aquilo que está falando para nós os textos. E a alternativa diz o seguinte: Heidegger e Aristóteles têm como tese que filosofar expressamente é um destino humano comum, não é? Essa questão aqui, essa alternativa, para mim, ela está mais correta do que a letra C, não é? Talvez a palavra destino, mas não é a palavra que vai dizer, porque lá no início do texto aqui, ó, ser homem já significa filosofar, não é? Ou seja, destino, ou seja, o homem já nasce com isso, já é próprio do ser humano, essa questão do filosofar.
porque é coisa de pessoa humana, que tem razão, que tem capacidade racional. Para mim, a alternativa é a correta. No entanto, no caderno está marcado como correta a letra C, né? Mas para nós aqui não está importando tanto qual alternativa é a correta. A gente precisa entender o contexto da questão, né? O que a questão está pedindo, o que ela está analisando, qual é o contexto, qual é o conteúdo que está aí presente em ambas as questões. Então, para a questão 6, nós temos aí dois textos. A primeira parte é de um filósofo contemporâneo e a segunda parte é de outro filósofo, né? Só que esse é da antiguidade, da filosofia clássica, portanto, da Grécia Antiga. O de cima é alemão, o de baixo, Aristóteles, é da Grécia. Ok? Então vamos lá para a questão número 7. Leia o texto a seguir. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade, no pensamento, é maior do que o que existe apenas no pensamento, donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Veja que nós estamos aqui diante de uma questão de um conteúdo da filosofia escolástica do período medieval, que é Tomás de Aquino, tirado do seu principal livro chamado A Suma Teológica. Então esse aqui vocês irão estudar esse conteúdo no segundo ano de vocês, lá na filosofia medieval, sobretudo na corrente escolástica, no período escolástico da Idade Média, onde nós vemos a filosofia cristã. Então, nesse texto aqui, ele fala sobre a questão do conceito de Deus, né? Ao falar de Deus, ao expressar a palavra Deus, por si só, ele já existe, né? Pelo simples fato da gente expressar, falar a palavra Deus, ele já vai existir. Não precisa de fato ele existir concretamente, a gente está vendo ele pegando em Deus, né? Isso aqui é uma questão também, uma questão que está imbuída numa discussão do período escolástico, que fala da questão do universalismo, né? Do nominalismo, essa discussão filosófica que houve aí nesse período. Então essa questão relembra um pouco esta realidade, ok? E Tomás de Aquino ele vai fazer menção, ou pelo menos a questão aqui, né, traz essa temática aqui para a gente discutir, não é? E para a gente compreender esta realidade aqui, né, da Suma Teológica, né, do pensamento filosófico cristão da Idade Média. Então vamos lá. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por, letra A, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos? Não. O texto fala de conceito de Deus e a existência do mesmo. Não vai falar de uma separação, de um radicalismo religioso do período medieval, não é isso. Letra B, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. É interessante essa questão, essa alternativa. Mas vamos lá para as outras que faltam. A letra C, explicar as virtudes teologais pela demonstração. Letra D, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. E letra E, justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Então a letra alternativa não está nada falando de pragmatismo, né, de prática da crença livre de dogmas. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados também não é. Explicar as virtudes teologais pela demonstração, né, também não é. Não fala das virtudes teologais. As virtudes teologais ela é mais uma questão de fé propriamente ligada à religião católica, no caso aqui. E a letra B, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Ou seja, aqui reside a discussão própria do período medieval, que é
a problemática, né, entre fé e razão. A razão como sendo aquela que vai ajudar a justificar cada vez mais a fé. Ou seja, aqui no período medieval há uma junção, não é uma junção propriamente dita, mas há um auxílio da razão para ajudar as questões da fé, né? Então, isso nós vamos estudar um pouco mais especificamente no segundo ano de vocês. Então, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Essa é uma questão racional, né? Sobretudo pelo argumento indutivo, né? Que é basicamente o pensamento aí de Tomás de Aquino, né? Provar a existência de Deus através da existência, né, das coisas, que também é um dos temas chaves aí da Suma Teológica. No caso aqui é a questão de da existência a Deus através dos argumentos racionais. Então, letra B é a alternativa correta. Vamos lá para a questão 8. Leia o texto a seguir. Com a emergência da época moderna, a partir do século XVII, ocorreram diversas mudanças cruciais no plano filosófico, científico e religioso, que mudaram a forma de ser, a forma de o ser humano compreender a si mesmo, o universo e a sociedade. Esse aqui é um fato verdadeiro. Período moderno, a partir do século XV, propriamente dito, ali, né, um pouco mais na frente, século XVI, XVII, período moderno, nós temos aí uma mudança na mentalidade e na sociedade, na questão do conhecimento, né? Há uma reviravolta total, de forma que todas as teorias do conhecimento medieval elas ficam para trás, né? Elas são abandonadas, ou pelo menos começam a ficar para trás, né? Então, período moderno, aí do século XVII, como o texto está fazendo menção, é de fato isso que aconteceu, né? Uma mudança no conhecimento, na ciência e também no plano religioso. Então, nesse sentido, pode-se inferir que, vamos lá buscar a alternativa correta. Letra A. A religião foi substituída por uma visão de mundo físico-científica inspirada nos pensamentos de Max, Nietzsche, Freud e Darwin. O conceito de religião ele não foi substituído, ou o conceito não, a religião em si ela não foi substituída, não é, por um pensamento filosófico científico. O conceito e a religiosidade, as religiões, elas continuaram sim presentes no período moderno. Letra B. No plano da filosofia, da ciência e da religião, observa-se uma maior liberdade e autonomia do homem para interpretar o mundo natural, social e religioso, né? No plano da filosofia, da ciência e da religião, observa-se uma maior liberdade. Vamos para a letra C. O processo de secularização e racionalização promoveu duas visões de mundo concorrentes, o racionalismo e o cientificismo. Não houve uma distinção, não houve aí uma concorrência entre racionalismo e cientificismo, né? A gente pode dizer e entender que houve, pois, uma decorrência do racionalismo, dando aí proveniência, né, chegando à questão da ciência. Letra D. Ocorre uma unificação do pensamento filosófico, científico e religioso, promovendo uma indiferenciação dentro do próprio conhecimento. Não há uma indiferenciação. Filosofia, ciência, religião, há muitas divergências, sobretudo no âmbito religioso, certo? E letra E, nenhuma das alternativas está certa. Tem uma das alternativas que está certa sim, né? Vamos aí para a letra B. No plano da filosofia, da ciência e da religião, observa-se uma maior liberdade e autonomia do homem para interpretar o mundo natural, social e religioso. Ok. Quando se fala de período moderno, é bom a gente não esquecer que é o período também da liberdade, né? Onde o ser humano ele ganha uma maior liberdade para poder pensar, pesquisar, buscar, expressar o seu conhecimento, enfim, estar do lado da ciência, investigar a natureza, estar do lado da religião. Enfim, existe uma liberdade maior do ser humano aí a partir do século XVII. Então a letra B é a alternativa correta da questão 8.
Vamos lá para a questão número 9. Tem um texto também, né? Leia o texto a seguir. Estamos vivendo na era da informação, momento gestado pelas grandes descobertas tecnológicas no campo da automação, robótica e microeletrônica, que transformaram de maneira radical todos os setores da vida humana. A influência da mídia e da informática acelerou o processo de globalização a partir de uma rede de comunicação que nos coloca em contato com qualquer lugar do mundo. Para Manuel Castells, um mundo novo está em formação. É verdade, né? Esse aqui é um contexto sobre a questão da tecnologia, né? Da revolução tecnológica. E aqui é bem isso que pensa Manuel Castells. Quem é Manuel Castells? Manuel Castells é um sociólogo espanhol, em que o objeto de pesquisa dele é o mundo, a formação social a partir das redes de comunicação, né? Da rede de comunicação e promovidas e ofertadas pela rede de computadores, no caso a internet, né? Então ele é muito focado nessa formação social a partir da rede. Então ele tem o seu tema e objeto de pesquisa é a sociedade em rede, que inclusive tem um escrito dele que trata especificamente dessa temática. Muito interessante o pensamento e as ideias desse sociólogo espanhol. Então vamos lá. A questão pede que a gente identifique 3 fatores que contribuem para a sua constituição. Que constituição? Desse mundo atual aí, né? Marque a alternativa que apresenta esses 3 fatores. Vamos lá. Então a questão está pedindo aí 3 fatores conforme a realidade da revolução tecnológica aí apontada por Manuel Castells, presente aí no texto. Vamos lá para a alternativa A. Revolução da tecnologia da informação, o apogeu dos movimentos sociais e culturais, a queda do Muro de Berlim? Não é isso, né? Não faz referência totalmente a isso, né? Revolução da tecnologia pode ser um fator, o apogeu dos movimentos sociais, mais ou menos, a queda do Muro de Berlim, não, a questão, a letra A, ela não está, ela não representa, ela não traz os 3 fatores. Vamos aí para a letra B, a redação do Manifesto Comunista, o apogeu dos movimentos sociais e culturais, a cultura da virtualidade real. A redação do Manifesto Comunista, não. Esse aqui é um pouco mais anterior, mas muito atrás. Letra C. Revolução da tecnologia da informação, apogeu dos movimentos sociais e culturais e a cultura da sociedade de massa, não. Né? Cultura da sociedade de massa não está dentro do contexto dos 3 fatores. Letra D. A revolução da tecnologia da informação, o apogeu dos movimentos sociais e culturais, a cultura da virtualidade real. Se você pega a letra D e compara com as outras, com a letra A, letra B e letra C, a letra D ela é a alternativa correta, né? E a letra E, nenhuma das alternativas representa os fatores. Existe uma sim das alternativas e a alternativa é a letra D. Evolução da tecnologia, da informação, o apogeu dos movimentos sociais, né? Veja que a expressão, a teoria, o fator movimento social, ela esteve presente em todas as questões, mas outros fatores não fizeram as outras questões serem verdadeiras, apenas a letra D. E a cultura da virtualidade real, ou seja, um dos objetivos da cultura virtual é tornar a realidade cada vez mais real, ou seja, você ter uma aproximação, um contato mais próximo, né? Ou ter uma aproximação cada vez maior da realidade, né? É esse o objetivo da cultura virtual, né? É aproximar as pessoas através da virtualidade. É isso que esse é o fator preponderante aí no pensamento de Manuel Castells. Portanto, a alternativa D da questão 9 é a correta.
Vamos para a última questão, questão 10. Leia o texto a seguir. Parece-me bastante significativo que a questão muito discutida sobre se o homem deve ser ajustado à máquina ou se a máquina deve ser ajustada à natureza do homem nunca tenha sido levantada a respeito dos meros instrumentos e ferramentas. E a razão disto é que todas as ferramentas da manufatura permanecem a serviço da mão, ao passo que as máquinas realmente exigem que o trabalhador as sirva, ajuste o ritmo natural do seu corpo ao movimento mecânico delas. Então aqui a questão 10, ela faz esse texto, faz uma referência sobre a questão da manufatura, do trabalho feito com as mãos e aquele trabalho realizado através das máquinas, né? Nas mãos, tudo depende das mãos, ou tudo tem que estar conformado à manufatura, aquilo que passa pelas mãos. Por exemplo, o barro, né, que faz o vaso, passa pela mão do oleiro, né, que é uma manufatura, e outras coisas por aí. Enquanto que a máquina, o processo ele é o inverso, né? O homem vai ter que estar diante da máquina e vai ter que se ajustar a ela, né? Vai ter que se ajustar à máquina para poder realizar o seu trabalho dispondo da mesma, ok? Esse texto aqui é de Hannah Arendt, uma filósofa alemã, também do século XX, metade do século XX, que trata sobre essas questões da existência, né, da condição humana e outros temas éticos e morais, né, sobre a condição da vida humana. Então vamos lá. Essa questão aí, como vocês estão vendo, ela caiu no Enem de 2011, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, na versão de 2011. Então vamos lá, vamos para as alternativas. Com base no texto, as principais consequências da substituição da ferramenta manual pela máquina são: letra A, o adestramento do corpo e a perda da autonomia do trabalhador. Letra B, a reformulação dos modos de produção e o engajamento político do trabalhador. Letra C, o aperfeiçoamento da produção manufatureira criativa e a rejeição do trabalho repetitivo. E letra D, que saiu emendado aí, como vocês estão vendo, saiu na frente da letra C, a flexibilização do controle ideológico e a manutenção da liberdade do trabalhador. Isso aqui está mais para Karl Marx, né? Letra E, o abandono da produção manufatureira e o aperfeiçoamento da máquina. Não é a letra E, não é a letra C, não é? Também não é a letra B. Nós temos aí como alternativa correta, segundo o caderno, o adestramento do corpo e a perda da autonomia do trabalhador, né? É a alternativa correta, né? O ser humano ele é adestrado, adestra o seu corpo, não é? As suas capacidades físicas para poder lidar com a máquina, não é? Isso aqui lembra muito aquele filme dos tempos modernos, né, de Charlie Chaplin, né? Lembra um pouco, não é que é a mesma coisa, né? E perde, portanto, a autonomia do trabalhador, né? Ou seja, a máquina ela ganha ela supera, não é, a realidade do trabalho humano, de forma que o humano fica dependente dessa máquina, ou seja, ele se torna um adestrado para a máquina. Então, a alternativa A é a alternativa correta da questão 10. Então aí, pessoal, acabamos de fazer os comentários necessários, né? Acabamos de analisar as 5 questões que faltavam, né, desse caderno. Espero que vocês tenham a devida compreensão, né, dessas questões, dessas problemáticas, né, desses conteúdos que aí foram colocados para vocês nessas questões, né, do caderno aí de filosofia, né, do Will Kang, né, desafio final de semana, que é ofertado para vocês, que foi ofertado para vocês estudarem aí no final de semana. Grande abraço a todos vocês e até uma outra oportunidade onde nós iremos comentar outras questões. Grande abraço.